Muito boa noite, galera! É quarta-feira de fortes emoções aqui no Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje o programa tá peso pesado. Aquela dupla que não tem medo de dar opinião. Com vocês, nosso tetracampeão, o mito, a lenda, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite. Ele dá risada. Ele me vê dar risada. Não, ela falou a mesa tá peso pesado. Claro, mas tá só desse lado esquerdo aqui. Tá desse lado, tetracampeão, maldoso. Entendi. Tá vendo como você... Entendi. E Osmar Garrafa, nosso apresentador de Mesa Redonda. Na área, galera. Vamos lá. Imparável, o imparável Osmar Garrafa. Tá bom, vai dar. Seguinte, já nós teremos a Marina Buffon diretamente do Allianz Parque para cobrir a partida do Palmeiras contra a Inter de Limeira. Olha lá. Também pelo Paulistão, o Thiago Salazar está em Itu. Ele foi para Itu acompanhar de pertinho. Aê, Salazar, boa noite. O duelo do Corinthians contra o Ituano. Os repórteres estão espalhados, é isso? Então, pulverizados. Que legal, hein? E, claro, toda a repercussão do empate do São Paulo diante do Mirassol. Aliás, que campo bonito! Bom, gramado bom. Gramado maravilhoso. Aliás, de todos os times aí do interior, o gramado tá de primeira. E foi um empate, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui, tá certo? Antes, dicas e a gente já volta. Beleza, olha só a gente aqui de volta. Pessoal, hoje tem muito jogo do Paulistão e não há tempo a perder. Bora pro Allianz Parque começar o nosso giro de repórteres com a Marina. Boa noite, Mar. A torcida já começou a chegar por aí? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta quarta-feira, véspera de feriado aqui em São Paulo, né? Amanhã é aniversário da cidade. Vou pedir para o Wilton Costa dar uma mostradinha aqui no ambiente, porque é o seguinte: o Palmeiras vai entrar em campo às 9h35 apenas, então ainda as ruas estão abertas por aqui para carros, mas eles já estão começando a dar uma organizada naquelas partes, né, que a torcida fica de fora do estádio, são todas as grades e tudo mais, já estão sendo colocadas para daqui a pouquinho, então, a torcida começar a chegar. O Palmeiras divulgou hoje, no início da tarde, que 21 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Lembrando que há uma parte da Gol Norte, que é onde ficam as organizadas do Palmeiras, não vai ter a vista total, então mais ou menos 30% a 40% do estádio vai ter a sua capacidade reduzida por conta dessas estruturas, né, dos shows que vão acontecer aí durante os próximos meses aqui no Allianz Parque. Mas bem, vamos trazer algumas informações desse jogo. O Palmeiras entra em campo, como eu disse, às 9h35 para enfrentar a Inter de Limeira, segunda rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras tentando sua primeira vitória aí no estadual, já que empatou contra o Novo Horizontino no final de semana, fora de casa. É o primeiro jogo do Verdão depois do título do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vocês devem se lembrar aquele 1-1 contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Então vai ser esse primeiro reencontro aí da torcida com o time campeão brasileiro, que é inclusive o time campeão paulista, né? Venceu a Água Santa na segunda final no ano passado aí do Paulista e levou esse título. Palmeiras, então, que não perde no Paulistão na fase de grupos há 28 jogos. Vocês sabiam disso? Desde abril de 2021. São 20 vitórias, 8 empates nesse período. E que para quem que o Palmeiras perdeu da última vez? Justamente a Inter de Limeira. Mas o último confronto entre as equipes deu Verdão. Foi 2-0 aqui no Allianz Parque em fevereiro do ano passado. Gols do Veiga e do Piquerez, que devem ser titulares hoje. Depois a gente fala mais sobre isso. Agora, o Veiga, Michele, caso faça um golzinho aqui no Allianz Parque hoje, pode entrar no top 10 de artilheiros do Parque Antártica / Allianz Parque. Ele nesse momento está com 43 gols. Caso faça mais um, ele vai empatar aí com o Ministro e com o César Maluco, que tem 44 tentos cada um aí nesse ranking top 10 do Palmeiras. Rafael Veiga, que é o camisa 10, como eu disse, deve ser o titular. Mas é isso, então eu volto com vocês. Daqui a pouquinho eu volto para falar de retornos e ausências aqui no time do Verdão. Beleza, tem que ficar esperto com os times do interior, viu? Porque ninguém não é fácil. Todo mundo achando que o São Paulo ia ganhar do Mirassol, foi empate. Agora tem a Inter de Limeira. E aí, o que a gente pode esperar, Paulo Sérgio, desse jogo? Tudo começo de temporada. O que me impressiona é que o Abel ele começa com a sua força máxima. No jogo contra o Novo Horizontino, ele começou com os seus jogadores titulares e ele procura aí dar ritmo de jogo para esses jogadores. E o jogo contra o Inter de Limeira é sempre muito difícil. Haja visto que a Inter de Limeira perdeu em casa para a Portuguesa, de virada. Então, é uma equipe que não começou bem
e jogar contra o Palmeiras fora de casa vai ser um jogo muito difícil. É o que a gente fala, né, Paulo? O Campeonato Paulista, você está cumprindo obrigação, o grande está sempre cumprindo obrigação, tem que vencer o pequeno, mas como você bem disse, a tarefa não é das mais simples. Sim. O Palmeiras estreia empatando fora de casa. Vamos imaginar, não acredito que isso vai acontecer, mas que venha um tropeço contra a Inter. Já entra uma pressão, sim, porque estamos falando de um Palmeiras, estamos falando de um Corinthians, São Paulo, Santos, são equipes grandes, a cobrança é muito grande. Então, o jogo ganha uma importância enorme a partir dessa noite, mas entendo que o Palmeiras, obviamente, pelo elenco que tem, fator casa, mesmo com o Allianz não lotado, Palmeiras é favorito, deve fazer uma vitória, precisa dessa vitória, chega a 4 pontos e aí fica equiparado até com o São Paulo também nesse início de campeonato, uma vitória e um empate. Favoritos. Não tenha dúvida. Palmeiras é favorito ao título, Michele. E o São Paulo eu também acho que é. O São Paulo vem numa crescente. Agora, o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco. O São Paulo tem um termômetro pela frente, que são as duas disputas que vão acontecer, contra São Paulo e contra Corinthians e contra Palmeiras. A gente vai falar isso mais à frente. Mas, para mim, o Palmeiras é o favorito destacado no Campeonato Paulista. Bom, a gente pegou a estrada direto para Itu. Hoje tem Corinthians e Ituano no Novelli Júnior e quem tá lá é o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Explica uma coisa para mim. O que o Corinthians disse, né? O que o Corinthians explicou sobre o fim das negociações com o Mateuzinho? Fim das negociações, não. Já eu dou mais detalhes sobre isso. Boa noite para você, Michele, aos amigos da bancada e a todos que assistem o Gazeta Esportiva. O Melchior Brito vai mostrar para vocês aqui o estádio Novelli Júnior. Ótimo estádio, assim, claro, devido às proporções, não é uma Neoquímica Arena, mas tratando dos estádios do interior, um dos melhores que a gente está acostumado a acompanhar. Você está vendo lá o pessoal do Corinthians já armando os equipamentos para o pessoal, os jogadores já vão vir para campo para fazer o aquecimento exatamente ali, daquele lado do campo. Enfim, Michele, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, Ituano e Corinthians aqui, segunda rodada, o Timão estreou vencendo o Guarani, enquanto o Ituano estreou perdendo para o Santo André por 2-0. Enfim, vão se enfrentar aqui. Ituano que eliminou o Corinthians do Paulista do ano passado lá na Neoquímica Arena. Já eu trago mais informações desse jogo. A gente vai ter a escalação aqui ao vivo, a oficial, não a previsão. Escalação oficial que vai sair 6h30. Agora, você quer saber do Mateuzinho? Eu vou te falar primeiro do Moscardo. Sabe por quê? Martelo batido, fim da novela, o PSG assinou o contrato, Moscardo fica lá na França por 5 temporadas, mas com alguns detalhes que eu vou passar aqui para vocês. Para começar, o Moscardo vai passar por uma cirurgia nesse final de semana, lá no Catar, com os médicos do PSG. Aí ele vem para o Brasil. É um probleminha que ele tem no pé, um buraquinho que constataram no pé dele, o pé esquerdo, nada demais. Final de março, eles acreditam que o Moscardo já está disponível para jogar. E o PSG emprestou o Moscardo para o próprio Corinthians. Então ele vai ficar aqui no Corinthians até julho. O Corinthians, se quiser, vai poder usar o Moscardo aí, depois de março até julho. Chegar em julho, ele vai lá para a França. O primeiro pagamento está previsto dos 20, lembrando, né, são 20 milhões de euros. O Corinthians precisa desse dinheiro. O primeiro pagamento está lá para julho, quando o Moscardo vai se apresentar na França. Mas, com o contrato assinado, o Corinthians pode solicitar a um fundo de investimentos do exterior a antecipação desse valor e é exatamente isso que o clube vai fazer. Então, martelo batido, fim da novela Moscardo. Agora, a novela Mateuzinho, essa ainda continua, Michele. Vocês vão lembrar que ontem no Gazeta Esportiva eu falei para vocês com exclusividade, aí na bancada. A negociação do Mateuzinho por empréstimo foi encerrada, mas o Corinthians cogita fazer uma proposta para trazê-lo em definitivo. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, aí, menos de 24 horas depois da nota oficial do Corinthians. A questão do empréstimo não deu certo, porque o Flamengo queria deixar o Mateuzinho emprestado no Corinthians, mas se quisesse pegar ele de volta, queria pegar de volta a qualquer momento. Queria um valor estipulado de passe de 11 milhões de euros. E queria também não passar absolutamente nada para o Corinthians de taxa de vitrine. O Corinthians queria 20% só. O Flamengo não topou com nada, o Corinthians mandou devolver. Ficou aquele mico, né? Porque o cara treinou no Corinthians e tudo mais. Mas agora a situação é essa. O Corinthians ofereceu 3 milhões de euros, além de uma bonificação por metas alcançadas, para pegar o Mateuzinho de volta, só que aí em definitivo e não por empréstimo. Lembrando, o Mateuzinho tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, mas o Flamengo só tem 50% dos direitos dele. O restante pertence ao Londrina. Vamos ver se agora o Corinthians consegue trazer o Mateuzinho ou se de novo vai melar essa negociação com o Flamengo, Mi.
Nossa, que situação do Mateuzinho. Foi uma confusão ali. O Flamengo disse que só estava emprestado para fazer esses exames e tudo mais. Aí o Corinthians já pôs a camisa, ele treinou. Eu não sei de fato né? Mico. O nome disso chama-se mico. Vexame, papelão. Você pode escolher qual nome você queira dar. A gente falava isso na segunda-feira, Michele. Bom, o Paulo Sérgio sabe como é que funciona o negócio. O negócio está contrato assinado, você apresenta o jogador. Não tá, você não pode pôr o jogador em campo com a camisa do clube. Não podia mesmo pôr a camisa? Não, a camisa do clube. Treinar. Não tem contrato. Não tem contrato. Tem contrato. Mesmo que ele fosse fazer uns exames médicos, ficar uma semana. Não pode. Você só pode usar a camisa do clube quando você tem um contrato firmado. É isso. E aí você veste a camisa do clube. É lógico que tem um pessoal que fala, pô, o Paulo tá passando pano para essa nova gestão. Cara, é tudo muito novo ali. Tudo muito novo para toda essa galera. A Corinthians toma uma proporção muito grande, mas esses tipos de erros não podem acontecer. O Mateuzinho é um jogador importante hoje para a equipe do Corinthians? Ali na lateral direita, é um garoto jovem, um jogador que já passagem por time grande. Então, hoje, agora precisa definir, precisa se acertar, entrar no consenso das duas diretorias e deixar o jogador também em paz para trabalhar. Sim, senão claro. A cabeça do jogador também fica a mil. Assim, separando o caso Mateuzinho em duas partes. A decisão do Corinthians de não aceitar as imposições do Flamengo, como gosta a Michele, sinalzinho verde, positivo. Eu acho. O Corinthians não tinha que aceitar, realmente era um absurdo a proposta do Flamengo. Né? Estamos falando do Corinthians. O Flamengo estava pensando que estava negociando com quem? A hora que quer, pega de volta. Com todo respeito, o Vasquinho da Casa Verde, não. Que é isso, o Corinthians é uma vitrine gigantesca. Sim. O cara quer emprestar o jogador, tirar a hora que quiser, 11 milhões com passe estipulado, esse valor é para não negociar, não é? Então, isso foi ponto. O mico foi tudo isso que a gente já falava na segunda-feira, eu falei, se não der certo, vai ser papelão. Sobre o Moscardo, Paulo, vendeu o Moscardo, ok, PSG foi profissional, anunciou porque agora assinou o contrato, é assim que funciona, viu, Corinthians? Depois que assina o contrato, se anuncia. Foi assim que o PSG fez. Tem um contrato de empréstimo até julho. Só que o Moscardo vai demorar 3 meses para se recuperar, março. Aí até ganhar ritmo de jogo, abril, para ficar 2 meses. Não, Moscardo vai estar com a cabeça no PSG, pensando na estreia. Não tem Moscardo, Moscardo não jogaria para mim no Corinthians. Já colocaria, já à disposição. Se quer ficar fazendo tratamento aqui no clube, o Corinthians pode colocar à disposição o seu departamento médico, tudo ok. Certeza. Mas você usar um profissional para ficar 2 meses, 4, 5 partidas, se você vai estar no meio de um campeonato brasileiro, no meio de outras competições, não. O Corinthians tem que pensar grande. Né? Fica aí um pouquinho, a hora que eu precisar eu pego. Eu não gosto desse tipo de coisa, Michele. Estamos falando do Corinthians. O futebol brasileiro tem que se impor. Garrafa, até pro próprio Mano. Claro. Como o Mano vai contar com um jogador que daqui 2 meses vai sair? Na Europa, quando o jogador já está no final de contrato, normalmente esse jogador não joga. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O treinador usa os jogadores que ele vai contar durante a temporada. Então é muito difícil essa situação para o Moscardo. É um baita de um jogador, claro. Eu gosto muito mas desse PSG jogador, agora. Mas infelizmente esse tempo de recuperação até jogar é difícil. É isso. Eu não sei qual foi a tratativa do Corinthians, mas eu fosse diretor, fosse o técnico, falar, Moscardo, um abraço pro gaiteiro, vá para Paris, seja feliz, boa sorte. O Corinthians está de portas abertas para você foi revelado aqui, a casa é sua quando você quiser. Ou até se recuperar aqui. Se recuperar aqui, tá tudo certo. Né? Mas pôr o jogador num time, a gente tá imaginando que o Corinthians vai ter um time montado, Paulo, na metade do ano. Tem que ter. Né? Tem que ter. Aí você pega o Moscardo, põe o Moscardo para jogar um pouquinho para sair. Até atrapalha. Mas é isso que eu tô falando. É muita bagunça, é que eu tô falando. O Mano não vai poder contar com o Moscardo. Aliás, o Mano... A não ser uma situação ou outra de uma substituição no meio de um jogo, aí sim. Mas e aí? E aqueles outros jogadores, vai deixar ele na tribuna? Aliás, eu gostaria... Tem que ter um entrosamento, né? Sim, claro, tudo isso. A própria recuperação demora um tempo. Enfim, mas eu gostaria de estar nas próximas coletivas do Mano para perguntar para ele o seguinte: como será que o Mano está vendo toda essa desorganização no Corinthians? Porque prometem para ele jogadores, contratam jogadores que não estão à disposição, jogadores que vêm, que ele acha que vai ter, que não vai ter, o caso do Mateuzinho. Começou a treinar, já foi embora. O Garro, o Mano treinou até quinta, sexta-feira para estrear no Paulista, até agora não estreou. Como está o técnico do Corinthians que não foi contratado por essa gestão? É importante a opinião do Mano Menezes. Se ele vai amenizar na resposta,
É um problema dele. Mas a pergunta é pertinente. Sim. O Mano tem que se posicionar. O questionamento tem que ser feito. Porque imagina a cabeça do treinador querendo fazer um planejamento, o jogador chega no dia. E outra coisa, que nós estávamos falando agora sobre resultados. Claro. Time grande A perde... cobrança vem quem? Time grande perde o Mano duas cara... no Paulista, já começa a culpa é do Mano. Então, e o Mano é um cara de opinião. Essa pergunta pode agitar esse Corinthians aí, mais do que já está agitado. E a gente não está querendo... Ninguém está querendo agitar o Corinthians. A gente só está falando... Não vem você, lá vem você com essa história. Hoje eu tô com o garrafa. É isso, gente. Quando eu vou... Mas é certo. Futebol profissional, Michele. Precisa organizar. Essa foi a proposta do presidente Augusto Melo. As ideias são boas, né? Mas as coisas não estão acontecendo, porque não se muda da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Demanda tempo. E eles estão achando que é assim, ó, no estalar de dedos, e ainda mais se tratando de Corinthians, eu sempre digo, no Corinthians, um espirro para se transformar numa pneumonia, ó, é 1 segundo. E vários espirros, né? Porque tá tendo um monte de espirros, uma sequência do outro. Bom, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol ontem pelo Paulistão e ficou no empate, 1-1. E teve direito à polêmica, hein? Na tela. Mirassol e São Paulo pela rodadinha de número 2 do Campeonato Paulista. E a primeira chance da peleja foi dos donos da casa. De cabeça, o Gabriel exigiu uma boa defesa do Rafael. Mas, 4 minutinhos depois, não deu pro goleirão do tricolor, não. O Luiz Otávio aproveitou a cobrança de escanteio e Livrinho da Silva mandou pro fundo da rede. 1-0 Mirassol. No final do primeiro tempo, o Caleri pegou o rebote do lance ali dele mesmo, rolou pro Wellington Rato que bateu. E o autor do gol do Mirassol, o Luiz Otávio, cometeu pênalti ao tocar a bola com a mão. Na cobrança, o Galopo guardou 1-1 no interior paulista. No comecinho do segundo tempo, o tricolor virou o jogo, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou o lance por entender que o Caleri atrapalhou o goleiro Muralha no chute do Galopo. O Mirassol também chegou perto da vitória com essa jogadaça do Varley, só que ficou nisso aí mesmo. 1-1, placar final. O jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade, né, natural. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Gostaram do jogo do São Paulo, do empate? Não gostei porque o São Paulo poderia ter vencido. Porque para mim... O Mirassol poderia ter vencido. Não, tudo bem, mas eu não vejo polêmica no gol. Né? Eu não vejo polêmica no gol do São Paulo. Gol absolutamente legal do Galopo. É verdade. Porque você, Paulo, uma coisa, você não pode, porque hoje parece que se VAR, as pessoas ficam achando uma forma de anular o gol. Sim. O gol é a maior alegria, a emoção do futebol. Se você for observar pelo VAR, tem uma imagem que realmente quando o Galopo está batendo na bola, o Caleri está ali na direção. Mas, em primeiro lugar, a bola vai num local que o Muralha não ia pegar. Sim, não ia. Isso o árbitro tem que considerar. Então ele não atrapalhou. Tivesse 2 ali, Muralhas ali, a bola ia entrar lá e gol. Mesmo que a bola tivesse batido no braço do zagueiro, é o problema do zagueiro, não é o problema do cara que estava passando. O jogo do São Paulo, para mim, no primeiro tempo, foi muito mais superior que o Mirassol. Sim. Foi superior, inclusive o Galopo fez uma brilhante numa partida. Uma partida brilhante, não deveria ter saído, não. Eu deixaria jogar os 90 minutos para pegar ritmo de jogo. É um belo reforço que o São Paulo está ganhando. O Galopo, o Nicão foi uma surpresa agradável. Ferreirinha jogou muito bem. Né? Mas tudo bem, o Ferreirinha ainda foi contratado. O Nicão foi meio naquela, será que vai dar certo? Quando ele volta, muita gente já queria o Nicão fora e o Carpini falou, não, vamos dar uma oportunidade a ele. O Nicão
demonstrou que pode ser uma peça útil. Então, nesse... Em relação ao Nicão, Rafa, eu particularmente gosto muito desse jogador. Eu também acho. Aquilo que ele apresentou no Atlético Paranaense, ele pode apresentar na equipe do São Paulo. Agora, é a cabeça do jogador, família, poder ajudar esse jogador. Então, o Nicão é um jogador que pode ajudar muito essa equipe do São Paulo. E o treinador dá confiança para esse atleta. Sim. Quando o Nicão volta de empréstimo, todo mundo dava o Nicão já como fora dos planos. E o Carpini falou, não, quero ele aqui, vamos dar oportunidade a ele. A primeira foi dada, ele foi muito bem. Então, no empate, Michele, em termos de classificação, o mais positivo, eu não vou pegar essa ausência desses 2 pontos, foram as presenças do Galopo, que é um baita reforço que ganha o São Paulo. Esse menino vinha muito bem, ele era o artilheiro do Campeonato Paulista o ano passado, veja só, ele nem é atacante nato, né? Ele era o artilheiro do Paulista, tem personalidade para bater pênalti, e aí ele se contundiu e volta agora. Então, um belo reforço. E o outro foi o comportamento do Nicão, como disse o Paulo aqui. Então, foram 2 ótimas opções. E a grande expectativa fica voltada agora para a sequência de jogos do Carpini e do São Paulo. Portuguesa sábado, aí depois vem o Corinthians do Chico e do Paulo lá em Itaquera com o Tabu, e aí a decisão da Supercopa com o Palmeiras. Se o Carpini passar numa boa nesses 3 jogos, ele ganha fôlego. É isso que ele precisa para continuar fazendo esse bom trabalho. Porque São Paulo... Nota para o trabalho do Carpini até agora. Hoje, uma nota 7. 7 é passar de ano para mim. 7 tá bom para início de trabalho. Sua média é o quê? 6? 7. Média 7. Na faculdade alta do Garrafa. Na faculdade era 7 mesmo. Aqui na Casper era 7, eu não sei quanto é agora. E aí você, Paulo? Não, me parece que ele tem o controle do grupo. Então eu creio que isso é fundamental, né? Porque ele vem com uma formação no primeiro jogo e no segundo jogo ele já vem com uma outra formação. Outra tática. E aí você consegue ver que o treinador tem um grupo nas mãos. E o grupo também ajuda o treinador. Então 8. Beleza, eu também dou uma nota 8 pro Carpini aí. Seguinte, agora, aliás, tem o meu site na gazetesportiva.com, meu blog lá, eu atualizei, falando desse jogo do São Paulo, tá bom? O técnico Thiago Carpini falou sobre o lance do gol anulado do São Paulo, a gente vai conferir. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola, então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. O Carpini foi até bonzinho, né? Foi interpretativo. Foi nítido que foi vergonha anular um gol desse. Uma batida do Galopo, um golaço desse, não é uma vergonha. É porque na interpretação, tudo bem, é interpretativo, você tem que interpretar isso. Independentemente, tivesse o Caleri ali na frente ou não, o Muralha não ia chegar. Essa é a interpretação que você tem que ter. Não é? Tá longe. Tivesse aberto, não tem jeito, porque foi no ângulo, foi na gaveta. Então, e ele tá mal posicionado. Mal posicionado, mal acabou, posicionado. Ponto, não tem, sabe? A arbitragem, ela fica buscando alguma coisa, é o VAR, pra tentar, o gol tem que sair gol se for gol. É gol, gente. Que nem o gol do Novo Horizontino no final de semana. Foram buscar uma falta no meio campo. O juiz não deu falta? Deixa o jogo, deixa rolar, pô. Tá demais, viu? Certo. Bom, Marina volta para o Gazeta Esportiva diretamente do Allianz Parque com as novidades do Verdão. O que mais você traz pra gente? Mi, a gente resolveu mostrar um outro ângulo para vocês. A gente estava ali na Rua Diana, na esquina, viemos para Caraibas. Quem é palmeirense aqui no antro que fica em frente ao Allianz Parque já sabe, né? Essas ruas são bem agitadas. Tá começando a chegar gente, ali no fundo a gente pode ver algo que é até meio difícil, que os ingressos hoje são online, vamos dizer assim, né? E ali atrás a gente vê, tem um ônibus aqui, mas ele já tá saindo. Aí, o Wilton tá mostrando para vocês, era o pessoal retirando o ingresso, comprando o ingresso, porque ainda tem ingresso sobrando, tá? Mas, 2 informações, então, essa do ingresso para vocês e uma outra também, a gente reencontrou aqui hoje alguns torcedores que a gente viu em frente à academia de futebol ontem. E eles me disseram que ficaram por ali mais ou menos até umas 9 da noite e que o técnico Abel Ferreira não saiu, ele dormiu no CT do Palmeiras, concentrado para essa partida de hoje. Então fica a informação aí desses torcedores que estavam lá na frente, tá? Que o Abel, então, dormiu no CT do Palmeiras para vir até aqui hoje. Vamos falar dos retornos, então, desse time do Abel Ferreira?
Pois bem, na primeira rodada, o Piquerez ficou de fora, ele não atuou porque ficou aqui em São Paulo, né? O jogo foi em Novo Horizonte, ficou aqui em São Paulo para fazer um trabalho de carga, prevenção de lesão, que é muito comum nesse início de temporada. Mas ele deve voltar à lateral esquerda neste jogo contra a Inter de Limeira. O Gabriel Menino é outro que também nos 2 treinos que aconteceram na academia de futebol, treinou normalmente, mas como ele está muito tempo sem jogar, desde outubro do ano passado, por conta de um problema no tornozelo, muito provável que ele esteja no banco de reservas, mas não atue como titular. A gente vai trazer daqui a pouco uma escalação provável, afinal o jogo é só 9h35, então a escalação oficial é confirmada apenas 1 hora antes. Agora as ausências a gente já sabe de cor e salteado, né? O Endrick, que está com a seleção pré-olímpica, inclusive fez o gol da vitória do Brasil ontem, e o Dudu, que segue a sua recuperação aí de uma cirurgia no joelho, tá bom, Mi? Valeu, Ma. Beleza. Aí o Palmeiras reduziu o preço dos ingressos para esse jogo aí. Acho que o preço mais baixo é R$80 e o mais caro 150. E 80 é caro. Eu também acho que 80 é caro. 80 conto é caro. Que isso? Não, você tem que fazer a conta até chegar no estádio, quanto esse cara já pagou. Vai tentar parar o carro ali. Vai parar o carro. 50 você achar um lugar bom longe, hein? Longe. É pro clássico contra o Santos, tá? Mesmo assim é caro, Michele. Hoje também tá 75, mas pro clássico contra o Santos vai ser, ó, na Central. Gente, eu acho tão caro e reduziu. Era quanto, Gabi? Gol Norte 80, Superior Norte 100, Superior Sul 100, Superior Oeste 100, Superior Leste 100, aí Gol Sul 110, Central Leste 130 e Central Oeste 150 reais. Num estádio que tem uma capacidade para 40, 50, você ter um espaço para ingressos populares, eu acho válido. A gente tem que entender que o Palmeiras é gigante, Corinthians é gigante. Criança paga meio? Não é? Você tem que ter um ingresso mais acessível, Michele. Você tem que ter um ingresso mais acessível. Esse negócio de elitizar me incomoda. Claro que quem quer ter o conforto, o seu camarote... Paga mais, tá tudo certo. Mas você não pode excluir, né? Ninguém pode ser excluído. Eu entendo que essas grandes arenas tinham sim que ter... Não precisa ser um espaço gigante, mas tinha que ter uma área... Era geral de antigamente. Era geral, mas um espaço para ingresso popular. O futebol é um esporte do povo, gente. 80 conto é caro demais. Você vai parar o carro, aí é o lanche, vai comer uma pipoca, vai com o filho. Para esse jogo do Palmeiras, você vai parar o carro ali por perto, é 100, 150. Eu tiro, ó, ali na vaga, lá perto de onde eu moro ali perto, ali, eu deixo parar por 30 lá em casa, na minha vaga. Na sua casa vai ter que andar quanto? Vai ter que descer umas 8 quadras. Ô, louco! Não, pra descer vai bem. É por isso que é 30. Mas 30. Se fosse mais perto era 50 ou 100. 30 pau. Baratinho. Os caras de 150 cobrar 30. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Teve coletivo à noite, hein? O Abel dormiu lá na academia, teve coletivo à noite. Lembra quando o treinador teve coletivo à noite, quando o jogador acha que vai jogar, não joga, chega no dia do jogo, não joga. O Abel acho que ficou na academia lá. Todos os jogadores. Não, os jogadores estavam, mas não é de praxe o treinador ficar. Mas você lembra quando o Botafogo começou a andar com o Campeonato Brasileiro na mão, a taça? Aquela história? Eu falei, gente, o Abel é tarado por título. Tá aí a prova, o homem, ele é dedicado. Agora a gente tem uma imagem nova do Abel Ferreira. Ô, Fini, temos aí, pessoal, que tá aí embaixo? Se conseguir frisar uma imagem da última coletiva do Abel, do ano, se for possível, até o final do programa. Até o final do programa, frisar o Abel na última coletiva do ano, últimas coletivas, e a primeira coletiva. Alguma coisa aconteceu com o Abel, ele tá mais jovem. Eu vou te contar o que é o mais jovem, é você descansar nas férias. Não sei, Michele, não sei, alguma coisa aconteceu. Sol. Não, ele tá legal, ele tá bom, mas não sei, tá diferente. Ele mesmo mostrou que tava desgastado, né? Ele mesmo falou que tava desgastado, porque a temporada é muito longa. Ele tava batido. Muito longa, agora vai pra casa, tem um renovo. Como é que tá agora? Mas como é que negócio aqui no rosto, a harmonização? Não, harmonização. Não, harmonização não deve ter. Depois, se der pra colocar pelo menos agora o Abel, pra gente ver o rosto dele. A produção tá pegando, vamos ver, mas tá curioso, porque cara. Porque no final do ano passado eu lembro ele pessoalmente no troféu como era. Agora, deixar só a imagem rolando um pouquinho assim do Abel, da final do Brasileiro, e agora tá diferente, alguma coisa. De harmonização você vai matar a charada. Você tá reparando bem nele, hein? Olho de repórter. Eu vou falar só no particular, não vou falar no público. Olho de repórter. Bora voltar pra Itu? Vamos trabalhar, né? Salazar, olha, se tiver mais confusão no Corinthians, você faz um sinal
que é para o Chico Lang que está aqui, para o Paulo, para mim, para a gente tomar um remédio para o estômago antes, porque olha, não tá fácil. Já saiu a escalação do Corinthians para a partida contra o Ituano? Conta pra gente. Tiraram algum jogador de última hora? Foi embora? Tiraram, sei lá. algum jogador foi embora? O que está acontecendo? E atualizar o noticiário do Timão, por favor, mas com calma, Salazar. Com calma que o coração corintiano sofre. Vamos lá, devagarzinho, com calma. Antes da escalação, vou mostrar para vocês bastidor aqui do Estádio Novelli Júnior. Dá uma olhada aqui, ó, atrás de mim. A cúpula corintiana toda ali, o ônibus do Corinthians estacionado, em frente ao vestiário onde estão os jogadores nesse momento. Muitos dos dirigentes da nova diretoria estão ali. Eu estou vendo o Rosala daqui, que é o diretor financeiro. Estou vendo também o Augusto Melo, vocês não estão vendo daí, mas ele está atrás da moita ali, ó. Tem uma moita ali, o Augusto Melo está atrás da moita, ele que acabou de chegar de Goiás. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Dá uma olhada aqui pra gente. Vocês querem conhecer o estádio Novelli Júnior? A gente tá nessa parte mais alta aqui. É por onde a imprensa vem para acessar as cabines. Mostra aqui, Melchior. Essa aqui, por exemplo, vai ser a nossa cabine hoje. Daqui que a gente vai acompanhar o jogo. Dá para ver o campo, é uma ótima visão. Lá na frente a gente tem... Mostra lá na frente, Melchior. Lá na frente a fachada do estádio Novelli Júnior. Por ali que o pessoal tá entrando, a pracinha, tomando lanche, essas coisas. Mas vamos lá. Você quer a escalação, né, Michele? Então vamos falar da escalação. Nenhuma novidade, Chico. Essa é pro Chico Lang. Nenhuma novidade. Corinthians escalado com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Ranieri, Maicon, Matias Rojas, Matheus Araújo, Ángel Romero e Yuri Alberto. Exatamente o mesmo time que iniciou a partida de estreia, a partida contra o Guarani, que acabou com o Corinthians vencendo por 1-0, graças àquele golaço do Romero de voleio que a gente viu de perto. Agora, sobre informações, o Mano Menezes hoje só tem uma opção aqui no banco de reservas para a zaga, e é um garoto das categorias de base. Isso porque o Lucas Veríssimo foi embora, o Gustavo Henrique foi contratado, mas ele ainda não está preparado fisicamente. Chegou a identificar um probleminha muscular na perna dele, não é lesão, não é nada disso, vai ter que caprichar na musculação, não está nem indo para o campo ainda. Está todo regularizado, já está no bid, mas vai demorar para o Gustavo Henrique estrear pelo Corinthians. Além do Gustavo Henrique, o Corinthians tem o Raul Gustavo, jogador que voltou de empréstimo do Bahia, mas ele não foi inscrito. Ele veio lesionado, se recuperou, começou a treinar essa semana, mas o Corinthians ainda não inscreveu o Raul Gustavo. Portanto, Mano Menezes aqui vai torcer para nenhum zagueiro se machucar. É Torres, Caetano e o garoto da base, o Iago, no banco de reservas, tá certo? Agora uma informação talvez mais importante do que essa da escalação, sabe qual que é? Sobre Rodrigo Garro. Olha o impasse entre Corinthians e Tadieres. O Tadieres, a princípio, pediu $2 milhões à vista, no ato, para liberar a inscrição, os documentos para o Corinthians inscrever o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro veio, treinou até por toda a pré-temporada entre os titulares, só que o Corinthians não pôde inscrevê-lo. Sabe por quê? Porque o Augusto Melo, a informação que veio lá da Argentina para mim, o Augusto Melo, ele anunciou o Garro naquele discurso de posse dele, dia 2 de janeiro. E o presidente do Tadieres não gostou nem um pouco, porque o contrato ainda não estava assinado. Conclusão, os $2 milhões de entrada se tornaram 4. Ele pediu $4 milhões de entrada. O Corinthians hoje depositou esses $4 milhões, poderia então ter essa liberação para inscrever o Garro no bid. Só que aí o presidente do Tadieres, aparentemente muito indisposto a colaborar, quer que sejam $4 milhões líquidos, não brutos. O Corinthians depositou os 4 milhões brutos, claro, tem aquela coisa do imposto e tudo mais, e o Tadieres está querendo ali um pouquinho mais, dizem que é $700 mil para inteirar esses impostos. O Corinthians garante que tem isso estipulado em contrato, que eram 4 milhões brutos. E o Corinthians entende então que o presidente do Tadieres está querendo forçar uma barra, criar um caso, talvez ficou chateado, e estão conversando, o Corinthians nesse momento pressionando o Tadieres a liberar logo a inscrição do Garro, já que a grana foi depositada na conta do clube argentino. Olha que problema, Michele, mas é grande a chance do Garro estrear sábado contra o São Bernardo lá no estádio 1º de maio.
eita atrás de eita. Paulo Sérgio. É tudo muito difícil, até porque quando você apresenta o jogador e aí as coisas estão 100% claras, e aí é lógico que a equipe que estava vendendo o jogador vai tomar proveito disso. E é o que eles estão fazendo, tomando proveito da situação, até porque já sabe do interesse do Corinthians. Agora, e sabe que o Corinthians não pode voltar atrás. E aí vai começar a negociar do jeito que eles querem. É tipo chantagem. É isso aí, é isso mesmo. Essa seria essa. Mas isso é o quê? É inexperiência. Né? É impossível, é inadmissível a diretoria do Corinthians estar tomando totó da diretoria do Tadjeres. Né? Quem é o Tadjeres na fila do pão? Vamos com todo o respeito. Né? Você está falando de Boca, você vai falar de River, tudo bem. Estamos falando do Tadjeres, velho. O Tadjeres, um clube minúsculo lá da Argentina, essa é a grande verdade, em comparação ao Corinthians. O que o Corinthians representa no Brasil. Fórmula de fazer dinheiro. Não é? Arrumaram alguém que está falando demais, o Corinthians falou demais, agiu de forma equivocada, errada. De novo, o mesmo problema, de falar antes da concretização do negócio. Não é? O que aconteceu com o Mateuzinho também aconteceu com o Garro, e agora fica esse jogo com o Lucas Veríssimo. Tá? O erro está aí. Entendeu? E com a PixBet, não é? vai Então, de bet. São muitos erros que estão prejudicando o Corinthians nesse início de ano e travando o trabalho do Mano. Por isso que gostaria de ouvir o Mano Menezes. Sobre o time, Paulo, eu acho que o Mano está coberto de razão, até porque não tem muitas opções nesse início de temporada, manter uma espinha dorsal, porque é uma reformulação. Também. Não adianta você ficar fazendo muita experiência jogo a jogo, Qual Michele. que é a espinha dorsal? Não, ele escolheu esse time aí. É esse time, você vai manter esse time. Você tem que dar ritmo para esse time. Uma outra você vai posição descendo. Você muda. Porque é diferente da situação do Palmeiras, né? Quem é intirável aí? Intirável? Daí, o Fagner, nesse momento, você vai tirar o Fagner e vai colocar quem? Não tem? Michele, é quase todo mundo intirável. É o Romero. O elenco do Corinthians está curto. Cássio, Romero. Yuri Alberto. Ali, o Hugo ali ele tem um reserva que está chegando agora, que é o Palácios. Mas é um bom jogador, hein? Mas tudo bem, então eu tô falando ali o Mano tem opção. Sim. Hugo Palácios, ali no meio campo, Michael Ranieri, esse é o meio campo. Matias Rojas precisa estrear, mais uma oportunidade para o Rojas. Você assistiu o Gazeta Esportiva ontem? Ontem uma parte. Você assistiu a parte que a Vai de Bet foi anunciada sem ter o distrato? Michele, não me provoca, Michele. Não queria voltar nesse assunto. Paulo, isso aí foi uma coisa... Mais amador que isso, impossível. Olha a confusão que o Corinthians... Como é que você pode estrear, já que você me deu esse espaço, como é que você pode estrear com a camisa de um patrocinador sem ter rescindido o contrato com outro? Agora cabe perdas e danos, como disse ontem o Salazar. Isso eu estava acompanhando, essa parte eu estava acompanhando sim. O Salazar mostrou, porque são os 20 milhões. Primeiro você vai errar 20 milhões. Primeiro você vai ter que pagar engano de 20 milhões. Aí quem paga 20 milhões. 20 milhões da devolução da bolsa. Da luva. Da luva. Isso. São mais 20 milhões. E ainda cabe, dependendo desse patrocinador, cabe danos morais. E aí vai para a justiça o negócio. Quebra de contrato, porque houve uma quebra de contrato a partir do momento que você fala e anuncia um parceiro e tendo um outro parceiro aqui do lado. E ainda um parceiro concorrente da marca. Você tirou a marca tá te pagando para aparecer. Conflito de interesse. Gente do céu, é muito amadorismo. É muito amadorismo. Nisso aí é 40, você pode pôr 50, 60 milhões. Quando o presidente falou na coletiva, não, eles vão pagar 20 milhões. No fim, esses 20 milhões que iam pagar se transformaram de 40 e pode ir para 50, 60. Gente do céu, hein? Eu acho que o peixe morre pela boca. Tempo, né? Mas é uma questão de inexperiência que no decorrer do ano isso não pode existir mais. Eu creio que esses erros que foram acontecendo desde o início do ano, tudo bem, mas daqui para frente não dá mais para acontecer esses mesmos tipos de erros. Eu acho que já passou dos limites. Acho que em se tratando de Corinthians, se passou dos limites. Mas não estamos nem um mês, né? Paulo, mas são muita grana, hein? Tem coisa que é muito amadora. Por exemplo, você anunciar um patrocinador, sendo que você sabe que você tem um outro patrocinador. Então, assim, você primeiro precisa definir uma coisa. Mas por detrás você tem um jurídico. Então, e por que o jurídico não avisou? É isso. Então, assim, aí tem um erro muito grotesco de alguém, né? Então, alguém já tem que responder por isso. Olha, eu sei que o torcedor do Palmeiras está curioso para saber a escalação de logo mais. Então, quem desvenda o mistério é a Marina. Tá contigo?
Voltei, Mi, ó, vou dar um serviço para quem tá em casa vindo para esse jogo. Tá um chove, não chove aqui, tá? Então vem de capa de chuva, vem de blusa, porque tá meio esquisito o tempo. Vem para esse reduto, esse refúgio palmeirense. Eu usei a palavra antro, ele foi num sentido muito bom, tá, gente? De os iguais se encontrarem aqui nas ruas de Ana e Caraibas, pelo amor de Deus, hein? Vamos para essa escalação aí, vocês estão aí ansiosos para saber quem vai jogar, é uma provável, então vamos ver se eu acerto, hein, Mi? O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez ou Vanderlan, Rony e Breno Lopes, que é o aniversariante do dia, mas pode perder a vaga para o Bruno Rodrigues, que foi muito bem no jogo de estreia. O Abel gostou da estreia dele no último final de semana. Quem sabe, então, ele não roube essa vaga aí do aniversariante Breno Lopes. Volto com vocês por aí. Tudo certo, né? O Palmeiras é favorito, Michele. É favorito a conquista do título. É questão da gente... porque joga em casa aí esse jogo. Tem toda a atmosfera do Allianz. O Palmeiras não venceu o primeiro jogo. O time está motivado. O Veiga tem essa marca que a Marina bem colocou, que ele pode alcançar aí. Dos 10 maiores artilheiros. Entendeu? Então, diferença do primeiro jogo para esse jogo, né, Garrafa? Você tem o Aníbal... Você tem o Caio Paulista, jogador, você tem opções, o Abel tem opções. A tendência, né, Paulo, conforme os dias vão passando, os chamados grandes vão melhorar o seu desempenho. Sim. Porque esses chamados pequenos já estão, alguns deles, trabalhando há muito mais tempo do que os grandes. Você então, não acha que o Palmeiras isso faz tem que diferença. contratar mais, não? Acho que sim. Você acha? E você? Não, eu também acho, mas tem que ser pontual. Não adianta pegar e ficar contratando jogador sem necessidade, porque com o Abel não vai jogar. O Abel, ele tem um time, ele deixa aquela formação dele ali até o final. E na realidade, desse time titular aí, vai sair o Breno Lopes, vai entrar o Dudu, né? Porque o Hendrick daqui a pouco tá indo brasileiro. embora. Então, mas daqui a pouco o Hendrick tá indo Você embora. Você perdeu, Arthur e Hendrick. O Hendrick terminou como titular absoluto do Palmeiras. O Arthur, tudo bem, foi vendido por uma boa grana. Mas também não estava jogando. E você perdeu uma outra opção, que era o Kevin. Não é? E não vem ninguém. Eu entendo que precisa de reforço. Tendo como parâmetro o Flamengo, o Atlético Mineiro. O Bruno Rodrigues ali também, tem que dar moral pro garoto. Tem que dar moral pro garoto, é um bom jogador. A torcida do Palmeiras é exigente. Exigente como foi o ano passado, então... e o time chegou e ganhou. Agradecimento ao Botafogo também, né? Muito obrigada a você que está em casa, você que está nos assistindo. Epa! Vamos correr! Uhul! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Que isso? Vamos correr que a gente tá na frente, estamos na frente, obrigada, Brasil! Ó, São Silvestre, chega que é isso? Que é isso? Que é isso? Agora não vai conseguir falar. Cuidado, hein? Vai? Cuidado, hein? Você correu hoje de manhã, não? Hoje eu caminhei. Tá bom. Obrigada, pessoal. Muito bom ter o carinho de vocês. Obrigada a essa equipe maravilhosa, nossos câmeras. Hoje é o Tim, é o Kenny, é o Luizinho, Chico Lang. E hoje tem Palmeiras, hoje tem Corinthians. Último contato. Volta cá, Vivão. Vivão. Em Itu, tá? Vivão aí em Itu, onde tudo é grande, Thiago Salazar. Salazar vai trazer tudo que há de novo sobre a busca do Timão por um novo dirigente do departamento de futebol. Já tem dirigente novo, é um soldado, é isso, Salazar? É isso, Michele. Eu tô vivão por aqui. Vou mostrar mais um pouco de bastidor pra você. Dá uma olhada aqui. O meu vai mostrar o vestiário do Corinthians aqui em Itu. Tá vendo a portinha ali? Cheio de segurança na frente. É porque ali é o vestiário do Corinthians. O ônibus fica bem na porta do vestiário. Os caras nem transitam muito aqui pelo estádio. Estão lá agora fazendo o aquecimento no gramado. Aliás, sabe quem acabou de passar por aqui? Pena que não deu pra gente flagrar. Fábio Santos. Acabou de aposentar e veio para cá curtir, rever os amigos, enfim, vai acompanhar aqui o jogo entre Corinthians e Ituano. Michele, exatamente o que você falou, o Corinthians enfim definiu, tem um executivo de mercado, um novo executivo para o departamento de futebol, vai trabalhar junto com o Rubão, junto com o Augusto Melo, junto com o Cauê, com o Cadu, o pessoal ali todo da turma do Augusto Melo, vai ser o Fábio de Jesus, mais conhecido como Fabinho Soldado, ex-jogador, jogou na Ponte, jogou no Santos, no Internacional, no Fluminense, no próprio Flamengo, enfim, Garrafa aí, o Paulo Sérgio devem lembrar bem dele no campo. O Fabinho Soldado, ele foi para o Flamengo em 2017 para trabalhar na parte de scout, foi subindo, escalando e estava trabalhando desde 2021 para cá como gerente de futebol. Ele não era o homem forte do futebol do Flamengo, esse é o papel do Marcos Braz. Então ele vem para o Corinthians para exercer uma função que ele nunca exerceu.
É a primeira vez que ele vai exercer essa função de executivo de futebol. Mas as informações que chegam é que é uma pessoa que se preparou muito, foi jogador, mas se preparou muito, passou esses últimos anos dentro da diretoria do Flamengo e agora dá esse salto na carreira. É o Corinthians apostando nele para ser aqui o homem forte do futebol. E eu vou passar também mais algumas informações para vocês de bastidor. Primeira delas, Pedro Raul. Muita gente falando da negociação do Corinthians com o Pedro Raul, que está lá no Toluca do México. A informação é que o time mexicano quer 5 milhões de dólares e o Corinthians tem interesse, mas não concorda com esse valor. Então a informação que chegou para a gente aqui agora é de que é um assunto que está ali, ó, escanteado. Não querem encerrar as conversas, mas está escanteado. Por esse valor, o Corinthians não vai contratar o Pedro Raul. Explicando também uma informação sobre o presidente Augusto Melo. Ele foi para Goiás ontem à noite. Voltou e está aqui no estádio Novelli Júnior para acompanhar o Corinthians. A informação que eu tive é que não foi para trazer nenhum dirigente, nenhum jogador, nenhum reforço, nem para a comissão técnica, nem para o elenco. Foi para lá para conversar com investidores e tratar de patrocínios, shows, esses assuntos para trazer mais grana, mais evento para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá certo, Michele? Encerrado por aqui? Vou lá para dentro para acompanhar o jogo ou você quer saber de mais alguma coisa? Querem saber mais alguma coisa, Salazar? Eu gostaria de perguntar para o Salazar. Salazar, tudo bem, querido? Eu estive na sua Santos esse final de semana, tá tudo legal lá, hein? Fica correndo na praia, com o celular na mão, tá na Suíça. Ô, Salazar, como que tá a cabeça do Mano? Como que tá o Mano nessa semana, a expectativa do Mano para esse ano? Você que está mais próximo dele aí. Super otimista. Olha, Paulo, o Mano está muito tranquilo. Toda essa reformulação que está acontecendo, eu tenho a informação de que o Mano entende que faz parte, ele já passou por isso, inclusive aqui dentro do Corinthians. Ele está muito tranquilo e confiante. O que eu percebo, e inclusive ele acabou revelando na última entrevista coletiva, é que ele está um pouquinho ansioso com algumas peças. Ele quer a estreia do Garro logo, ele não vê a hora de ter o Gustavo Henrique pronto. Existe essa busca do Corinthians no mercado para trazer um atacante. E o que me falaram o Mano está um pouquinho ansioso, mas ele entende o momento de reformulação e tudo mais, está sendo tudo muito bem conversado. Então o que temos por enquanto é um Mano Menezes muito tranquilo, consciente e até otimista, viu? Tem gente que falou para mim que ele está até otimista com a temporada do Corinthians, ô Paulo. Michele, deixa eu aproveitar o Salazar, que está lá em Itu, né, para fazer a seguinte questão para ele. Recebi uma informação, o Salazar muito bem informado do Corinthians, ele pode me confirmar. É verdade, Salazar, que o Corinthians hoje estreia, enfim, contém ironia, Matias Rojas? Ele precisa estrear, Salazar, é hoje. Começou. Olha, Garrafa. Lembra aquela história do finge que eu jogo, finge que me paga que eu finge que eu jogo? O Augusto Melo falou isso. Falou que o Matias Rojas estava nessa. No finge que me paga que eu finge que jogo. Então ele deu a entender que o Matias Rojas não estava rendendo porque não estava recebendo, cobrou o Corinthians, lembra de tudo isso? O Augusto fez um acordo com o Matias Rojas. Não é que ele pagou o Rojas. Ele fez um acordo. Olha, quanto que o clube te deve? É isso? Tá bom. Divide em 3 vezes, eu te pago em fevereiro, março e abril. Pode ser? Tá aqui eu tô só conjecturando. Mas ele fez um acordo com o Rojas, prometeu pagar e falou, agora o Rojas vai jogar. Estamos esperando. Ele até que participou mais do último jogo, mas as tomadas de decisão ali tá difícil. Você sabia dessa informação? Fez um acordo, né? Fez um acordo com o jogador, é o direito do jogador receber isso, mas ele tem que ser cobrado porque ele até agora não disse a que veio. Mas vamos só separar um pouco, que as pessoas estão achando que o Rojas é um Renato Augusto. Não é. Não, mas ele até não agora é não foi esse jogador. Nada. Não é esse jogador. Então não espere isso mas dele. Longe de esperar isso. É lógico que nós esperamos o Rojas jogando como ele jogou nos primeiros 2 jogos pelo Corinthians, batendo na bola, chegando, participando. Nesse último jogo ele perdeu muitos passes, então é uma questão aí, é um bom jogador, Paulo, mim, mas precisa melhorar bastante como você. Você foi cria do terrão, se ele já terminar o jogo, entregar o calção, né, a bunda do calção, a bunda do calção com um pouco de terra, eu já fico satisfeito. Mas, isso que ele tem que fazer, ralar a bunda, é Corinthians, tem que jogar, ele é indolente dentro de campo.
como é que a pessoa vai ter essa garra, essa vontade por um lugar que não tá te pagando? Perfeito, ok, mas já foi feito um acordo com ele, Michele. Não, tudo bem. Vocês já começaram com polêmica? Já não sim, tava tudo atrasado, Michele. Imagina a alegria que você vai todo dia trabalhar, tudo bem, você não recebe, tudo você bem, tem conta pra mas pagar. foi feito um acordo. Ele ameaçou ir à FIFA no Corinthians. Aí não foi porque fez um acordo. Acordo feito, tá na hora de acordar. E outra coisa, eu não concordo com esse negócio de número 10 ter que ficar saindo do jogo com calção sujo. O 10 tem que ser o cara. Mas tem que ser diferente. Tem que andar a bola, tem que fazer gol. Mas ele não tem faz que nada driblar, disso, tem que fazer. Mas ele não faz nada disso. Então não vem nessa de querer dar carrinho que vai me surpreender com isso. Esse negócio de dar carrinho que vai me surpreender com isso não vai. Quem era o 10 na sua época era o Neto. Ele jogava bola. O Bugalu. Ele jogava bola. E saía com calção sujo. Esse Matias Rojas não fez absolutamente nada até o Corinthians. Só tô fazendo uma cobrança que o torcedor corintiano gostaria de fazer. É só isso que eu quero, só isso. Obrigada, Salazar. Boa noite pra você. Olha, apita o árbitro aqui no Gazeta Esportiva. O programa vai voltar amanhã com muito mais. Beijo, Paulo. Beijo, Garrafa. Beijo, Chico Lang. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Obrigada pelo carinho. O Paulo Sérgio é isso aqui, ó. O Paulo Sérgio também, eu vou falar pra você uma coisa.